Vou aqui para a editoria de Brasil do portal Metrópolis.com e a primeira notícia mostra o presidente Lula aqui em Anápolis, aqui cidade próxima a Brasília, próxima ao Distrito Federal e também que fica pertinho de Goiânia, em que ele volta a falar em enfrentar o endividamento dos brasileiros. É o que a Andresa Matais trouxe aqui no contexto hoje. Ela disse que os brasileiros estão extremamente endividados, que a gente não estava falando sobre isso enquanto jornalistas e muito menos o presidente Lula falando sobre o endividamento dos brasileiros. Agora sai a matéria aqui no portal Metrópolis dizendo que Lula voltou a demonstrar preocupação com o nível do endividamento das famílias brasileiras. No evento hoje, o chefe do Planalto atribuiu o problema a pequenas compras feitas via cartão de crédito e Pix em plataformas digitais e disse que pediu ao novo ministro da Fazenda, Dário Durigan, que estude soluções. Então tá ótimo. Presidente Lula, o problema da população brasileira são os gastos, os pequenos gastos via internet com o cartão de crédito e Pix. Ele não está, gente, eu estou estarrecida com essa resposta do presidente Lula, ele não está preocupado com os gastos da população no supermercado, na feira, no dia a dia, com o pagamento de contas básicas que essas pessoas não conseguem pagar, como a gente acabou de dizer aqui, quando ela recebe o salário, na primeira semana que ela recebe o salário, aquele dinheiro já não dá mais conta. E o presidente Lula vem me dizer que o brasileiro está endividado porque ele está fazendo compras pequenas na internet via cartão de crédito e Pix em plataformas digitais e que vai pedir para o ministro da Fazenda estudar soluções sobre esse assunto. Felipe, eu já quero terminar o nosso contexto falando sobre isso, porque eu não estou nem acreditando que o presidente Lula está falando uma coisa dessas, que o brasileiro está endividado por compras em lojas como a Shein na internet. O Lula parece que está fora da realidade, né, Neila? É até chato a gente ficar toda hora batendo nessa tecla, mas o Brasil vai muito mal, né? O brasileiro, a renda do brasileiro, ela se mantém e alguns setores até caem, né? Considerada a média histórica, considerando a inflação também, né? E a despesa só aumenta, tendo em vista o aumento do preço dos alimentos, tendo em vista o aumento do preço dos combustíveis, tendo em vista o aumento do preço da educação dos filhos. Ou seja, não dá para você fechar os olhos para essa situação. E o endividamento da população brasileira é um problema real, né? É bom lembrar que uma das formas de você ter crescimento econômico, né, uma das variáveis do PIB é exatamente quanto que a família produz, quanto que a família arrecada, né? Quando você tem a impossibilidade da família gastar, você tem, teoricamente, uma redução do crescimento econômico que afeta toda a economia. E é bom lembrar que no começo do governo Lula, o Lula apresentou um projeto, né? Inclusive, ele foi acusado de plagiar o Ciro Gomes, né? O tal Desenrola, né? E não fez nenhum tipo de solução. Haja vista que o nível de endividamento da população brasileira, da família brasileira, é exatamente o mesmo do começo do governo Lula. Ou seja, ou o projeto dele foi muito ruim, ou o projeto dele não resolveu um problema real que a sociedade tinha, né? 50% da população, mais de 50% da população, Neila, estão endividadas. Então, o governante tem que endereçar esse problema. Claro que tem que endereçar esse problema. Endereçando esse problema, você vai resolver a questão também da economia, né? Que está patinando a economia do Brasil. Então, muito me surpreende, aliás, nada me surpreende essas palavras do Lula em relação ao endividamento dos brasileiros, colocando a culpa somente em gastos supérfluos. Não, pelo contrário. A maioria do brasileiro não tem condição de gastar superfluamente na internet comprando produto chinês. Não, ele gasta com necessidade básica e ainda falta no final do mês para os gastos básicos da sua família, Neila.